Agora eu tô curioso para entender mais sobre a psicanálise. O que é isso? Qual que é a história? Quem foi Freud? Que você estava me falando que ele foi um cara foda. Então eu quero entender isso porque eu realmente... Assim, todo mundo já ouviu falar de Freud e psicanálise, mas ninguém sabe realmente o que é. E eu incluído nisso. Então, por favor. Legal, legal. Essa é uma pergunta bem ampla. Agora a gente vai fechar um pouco. Né? Agora vamos ficar em psicanálise. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ô, Leandro, como é que vocês escolhem as linhas do curso de psicologia? Eu, como professor, dizia, não é você que escolhe, é a linha que te escolhe. Bem louco isso, né? Bem louco, né? Eu conheci todas, tenho interesse por outras, sempre tive interesse por tal linha. Nossa, como é que será que é? Eu tenho curiosidade. Mas não adianta. Freud e Lacan foi o que me capturou. Eu estudei um pouco de Melanie Klein no começo, que é uma autora... Putz, ela foi vamos dizer, a pioneira na análise com crianças. Ela tinha uma pessoa antes dela, Ana Freud, que é filha do Freud, mas a Melanie Klein foi... Putz. Então você fala, eu vou levar meu filho na terapia. Puta, certamente é alguma coisa que tem a ver com essa autora. Eu, no caso, me aproximei mais do próprio Freud, que é um médico austríaco, e do Lacan, que é um psiquiatra francês. Ele é mais jovem que o Freud morre em 89, ele morreu em 81. Eles tinham conexão? Então, assim? pouca, né? O Lacan mandou a tese para ele, que o Lacan fez uma tese genial, o Freud agradece, mas eles não foram próximos, nem pessoalmente, né? O Freud era bem mais velho. Mas antes de eu começar a falar, então por quê? Porque para mim faz sentido. Então, me tocou na minha vida, a minha análise foi nessa linha, putz, me ajudou muito, é o que eu gosto, é o que eu curto estudar, é o que eu curto escrever, é o que eu curto falar, vocês vão perceber aqui. Então vamos lá. Então, quando Freud, em 1880 e pouco, ele era um jovem neurologista, né, tinha acabado de casar, aquelas coisas que era precisar ganhar dinheiro, médico, né, cara? Vou abrir meu consultório. Aí os caras falaram, você precisa fazer uma especialização, senão você vai ser só médico, aí você vai catar lata. Aí ele foi em Paris estudar com Charcot. Freud, então, se tornou neurologista e foi estudar com Charcot, que no Brasil é um nome conhecido, né? Hospital Charcot, né? A gente fala, onde ficam os loucos nos anos 60, 70. Que o Charcot, na verdade, era um sujeito, de fato, que mexia com o que se chamava de doença dos nervos. Então, o cara tá nervoso, o cara tá agitado, o cara tá... meu Deus, é doença dos nervos. Precisa mandar lá pro sanatório, sei lá, qualquer coisa. Mas pelo jeito, desculpa te interromper, o Freud ele já tinha um interesse no cérebro, exatamente, né? Na mente humana. Na mente humana, ele fala isso. Puta, eu tenho interesse no ser humano, você é médico, mas eu gosto de filosofia, eu gosto de literatura. O Freud é um cara acima da média. Bom, aí ele vai lá com o Charcot, aí o Charcot fala, pessoal, vamos todo mundo estudar aqui, juntar os jovens psiquiatras, a gente vai estudar a doença dos nervos, e a gente vai estudar vários fenômenos, e aí um dos grandes fenômenos que estava explodindo na época era a histeria. Histeria. Né? A histeria estava explodindo por quê? Porque era um momento histórico também, né? Final do outro século, a gente já está 2 séculos depois, mas final do outro século, que foi um final de século, né, muito agitado, né? O capitalismo estava bombando, né? As grandes invenções, o cinema, a ciência, a religião já perdia um pouco da hegemonia, né? Viena era uma tremenda cidade, cosmopolita, Paris, Londres, aquilo era uma efervescência, né? Ainda era antes do comunismo na Rússia, né? 1890 e tanto. Então, o resultado, tinha a psiquiatria alemã, que era muito famosa, e a psiquiatria francesa. O Freud se aproxima da francesa. Então, o Charcot juntava o pessoal, vamos estudar e vamos fazer a apresentação de doentes. Então, o Charcot trazia, por favor, você topa aqui, falar para os meninos aqui. Aí vinham os jovens psiquiatras lá anotando tudo, cara, muito novo, Freud lá, né? Tinha um cara da Bahia, esses dias foi descoberto, descobriram lá na Universidade Federal da Bahia uns documentos de que tinha um cara da Bahia lá reportando, estou aqui em Paris, junto ao Dr. Charcot. É muito legal, um cara que provavelmente era psiquiatra. Legal. Bom, aí qual que era a ideia? Bom, então o Charcot chega e fala, pessoal, é o seguinte, esse sujeito aqui, não está na minha frente, ele tem uma doença nervosa. Esse cara passou por um trauma, só que ele não lembra. Eu vou hipnotizá-lo, e quando ele estiver hipnotizá-lo, eu vou fazê-lo falar do trauma. Aí hipnotizava o cara, você está dormindo, aquelas coisas lá, né? Aí o cara, aconteceu tal coisa comigo. Aí o Charcot falava, então quando você acordar, quando eu fizer 3, você vai acordar e você vai estar curado disso. Você resolveu isso. 1, 2, 3. Aí o cara, onde estou? Tal. Como é que você está? Não, puxa, eu estou bem, estou ótimo. Tal. Aí o Charcot falou, pronto, ele está curado. Aí o Freud desconfiou. O Freud chegou para ele e falou, Charcot, doutor, né? Doutor Charcot, será mesmo? Será que isso vale para todos? Aí o Charcot viu que ele estava discordando. Ele falou, Freud,
falar uma coisa para você. As teorias são boas, mas elas não impedem as coisas de acontecerem. Né? Freud era um cara muito culto. Freud falava acho que 6 ou 7 línguas. Então, nos textos dele é comum o francês, o italiano, porque a Áustria é perto da Itália, o alemão, que o Freud falava. Freud falava inglês fluente, porque quem fala alemão fala inglês, porque o inglês é meio... É que nem a gente, que espanhol e português é meio parecido, né? Então, o Freud falava essas línguas, estudava espanhol por conta própria, gostava de português. Os brasileiros mandavam falar, eu vou ler aqui com o meu dicionário, português-alemão. Era um cara muito culto. Então, ele falava francês fluente, ele cita essas frases em francês. Então, Freud, as teorias são boas, mas elas não impedem as coisas de acontecer. Então, Lutz, eu vou te dar um exemplo. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo agora. Os homens das cavernas, sei lá, muito tempo lá atrás, quando surgiam os raios e os trovões, o que provavelmente eles pensavam? Puta, os deuses estão com raiva da gente, os deuses estão nervosos. Hoje, você, Lutz, você vê raio e trovão, teve agora antes de eu chegar aqui. O que você fala? Você aprendeu na escola? Energia elétrica, negativa, positiva, as nuvens, você sabe disso tudo. O homem das cavernas tem uma teoria, você tem outra. Os raios e trovões nunca pararam de cair. E nem vão parar, pode inventar a teoria que você quiser. Então, nós humanos, a gente tem teoria para tudo. Beleza, mas não impede as coisas de acontecer. Aí ele quis falar assim para o Freud. Ô, Freud, então se você está discordando, bola uma teoria sua. E o Freud bolou, chamada psicanálise. Então, ele volta para Viena, né? Ele é muito grato ao Charcot, ele é um fã do Charcot. E ele começa a atender os pacientes. E aí ele começa a se dar conta, vinha as mulheres, alguns homens, mas como mulheres, doutor Freud, eu estou mal, não sei o que lá. Aí ele fala, putz, eu vou hipnotizá-la. Ela fala, mas o senhor não vai me hipnotizar. E aí o Freud se dá conta de uma coisa, nem toda pessoa é hipnotizável. Sim. Né? Uma pessoa pode falar, eu não sou hipnotizável, vai, me hipnotiza aí. Você não vai conseguir. E aí Freud dizia assim, bom, então se o sujeito é hipnotizável, é porque ele põe o hipnotizador num lugar especial, ele gosta do hipnotizador. Aí ele fala, estou hipnotizado, o que você quer ouvir de mim? Eu falo. E aí o Freud começa a sacar que as pessoas gostavam de falar. E aí ele se dá conta, peraí, se eu falar mais com a pessoa, eu vou impedi-la de falar do que em tese aconteceu. E aí o que o Freud vai descobrindo? Que se ele ficar mais em silêncio, as pessoas vão falando mais, ele vai ter mais elementos para trabalhar. Então vamos lá. Uma vez uma moça falou assim, doutor Freud, dá para o senhor parar de falar? Porque ele ficava, mas o que aconteceu? Mas como foi? Mas fala do seu pai. Mas como que é esse dele? Ele não parava de falar. Ela falou, dá para o senhor ficar quieto? O senhor está atrapalhando meu fluxo de pensamentos. Aí o Freud ficou quieto e ouviu. Então o Freud foi um homem que ouviu as mulheres, né? E mulher gosta de falar e gosta de ser ouvida. Homem também, mas mulher... Resultado, essas mulheres começaram a trazer as coisas para ele e começou a se dar conta. Bom, então aconteceu algo lá atrás que causou um efeito nessa mulher até hoje. Mas será que é esse mesmo trauma que o Charcot falava? E aí o Freud, aos poucos, vai se dando conta de que, na verdade, não importa tanto se aconteceu A ou B lá atrás. É a fantasia que todos nós temos sobre o nosso passado que nos constitui e que, quando a gente vai no analista, a gente fala disso. Vou dar um exemplo. Minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Isso é uma fantasia. Então vai lá perguntar pro meu irmão. Aí você vai perguntar pro irmão do cara, quem que sua mãe gosta mais? A dele, né? Não de mim. Então, resultado, são interpretações da realidade que a gente monta uma fantasia, essa fantasia. Aí que o Freud saca, mas ela não é consciente. O Freud fala, então as pessoas... Então a mente não tem só uma parte consciente, ela fica no inconsciente. Então o Freud falou, então para tratar o cara, eu não preciso hipnotizar, o cara pode falar e ele vai me pôr num lugar especial. Freud dá o nome disso de transferência. Então eu transfiro, eu ponho o Lutz num lugar especial. Poxa, Lutz, você é um cara especial para mim. Deixa eu te falar. E você vai tirando vantagem disso para o tratamento da... é verdade? Me conta um pouco. Como que é? Porque meu pai, ele batia em mim. Poxa, mas me conta, mas batia como? Não, ele fazia tal coisa, quando eu falava tal coisa. O que você falava para ele? O que você acha disso? Nossa, eu nunca tinha pensado isso. Ou seja, o sujeito revisita a sua história. Por isso que a análise é toda semana. Então o Freud falou, bom, então o cara precisa inventar um jeito dele falar, eu vou usar o divã, porque o Freud falou, eu não gosto que fique olhando para mim. No divã o cara vai associando melhor. E é verdade. Você deita no divã, você começa, estou com meu pai, e o cara atrás de você lá. Mas como assim, Lutz? Então, aquela vez na minha mãe, peraí, mas é sua mãe ou seu pai? Não, é a mãe, é o pai. Quer dizer, a gente vai saindo inconsciente sobre a forma de palavras. Ele teve essa ideia de ter o divã e tal? Exatamente. Ele que inventou a psicoterapia, na verdade, que ele não chamava de psicoterapia. Depois de um tempo, ele falou, não. Aí ele chamava de tratamento anímico, porque ele falava, esse tratamento, ele incide no ânimo da pessoa. Sabe, a gente não fala em português,
desanimado ou animado. Pô, cara, tô tão desanimado. Anima aí, cara, que isso? Ou seja, minha ânima, minha alma, né? Acho que eu nunca sei se é grego ou latim, mas acho que é grego. A ânima, que é a alma, não a alma da religião, ela está desvitalizada. Então, o tratamento analítico é um tratamento que injeta ânimo, que te insufla ânimo. Você sabe, puta, que legal, que bom que eu fui lá. Puta, o analista me fez uma pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Você sai animado. Então, o resultado é um tratamento que te põe para cima. E aí, o que acontece? Freud começa a fazer isso, a coisa começa a funcionar, começa a aparecer cada vez mais gente. Eu estou deprimido, eu estou ansioso. E aí o Freud vai dizendo, bom, o que isso tem a ver com o inconsciente e com o consciente? Aí ele inventa a psicanálise. Então, a psicanálise é a ciência do inconsciente. Aí, aquelas outras linhas que você falou, mas o Jung e o behaviorismo, tem linhas que, inclusive, falam, não existe inconsciente, nada a ver, não, isso é coisa do Freud. Eu, como psicanalista, e pela minha análise, posso afirmar, existe inconsciente, sim. Então, a gente tem um depósito de coisas que precisam vir para o consciente por meio da palavra. Aí o Freud se dá conta que não é só por meio da palavra, é na transferência com o analista, é pelos sonhos. Por isso que Freud escreve um livro maravilhoso em 1900 chamado Interpretação dos Sonhos. É pelos xistes. O xiste é uma palavra espanhola, é muito interessante. Na língua portuguesa, ela às vezes é usada, mas é interessante porque significa aquele humor agressivo que nós temos. Então eu falo uma coisa e dou uma alfinetada e você fala, mas eu tô brincando, Lutz. Você sabe que a pessoa não está brincando. Então ele está ali, eu faço uma piada ali para feri-lo. Não, gente, é brincadeira. Tô zoando. Não está zoando, não. Você quer ferir o outro cara. Isso é inconsciente. Por isso que o cara nega. Não, eu sou super legal. Legal nada. Você está machucando a pessoa. Então, a nossa agressividade, que a gente é obrigado a reprimir, recalcar, ela fica lá no inconsciente. E tem mais uma outra maneira que é muito interessante, né? Que é a transferência, né? Que é o X, que é o ato falho. O cara fala uma coisa, saiu errado, ele tenta consertar. Não, mas não era isso. Não. Eu te chamei de Paulo. Não, mas seu nome é José. Peraí, quem é Paulo?